Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Somos. Eu sou o Portela. Eu sou o Gustavo. Muito bem. E estamos aqui com o Milton novamente. Sou eu. E com o famoso Guba, Gustavo Barros. Guba. Oi, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Para falar hoje sobre discipulado, né? Primeira vez do Gu, segundo ou terceiro do Milton. O pessoal já tá enjoando de ver já. Mas seja bem-vindo, Gu. Obrigado. Bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado, gente. Valeu. E a gente costuma perguntar para os convidados um pouco da história de conversão, né? O Milton já contou. Se você não viu o episódio dele, volte aí alguns episódios para trás para conferir, né? Tem um episódio inteiro. Episódio inteiro episódio só da história de conversão. 17. 17. Só caçar Episódio lá. 17. O cara decorou o número. Então Não, eu, tem- eu conto a minha Tem história. lá. referência aqui. Ah, tá. Tá escrito Mas aqui pra a não gente não esquecer. conhece a história de conversão do Guba. Contando bem brevemente, assim, né? Porque é uma longa história. Bom, o que eu posso falar é que, tipo, eu cresci, os meus pais são católicos, né? Então eu cresci indo na igreja católica. Só que a minha infância inteira foi lá, só que eu não cheguei a aprender muita coisa, porque em termos de palavra, assim, é muito, muito raso, assim, é bem curto, né? O sermão, por exemplo, dentro da liturgia. Então eu cresci sem aprender muita coisa. Quando eu cheguei na faculdade, eu cursei a faculdade junto com um primo meu, parceiraço meu, que ele é espírita, né? E como eu tive algumas experiências estranhas quando eu era pequeno, não quero escandalizar presbiterianos, mas algumas experiências estranhas quando eu era pequeno, ele foi me contando algumas coisas da visão do espiritismo, e como eu não tinha uma base religiosa, aí eu acabei indo pro espiritismo. Então eu virei espírita, né? Na faculdade eu era espírita, assim, até um pouquinho depois da faculdade, assim. Eu fiquei acho que uns 4 anos no espiritismo, mergulhei bastante assim dentro das doutrinas do espiritismo, estudei bastante. É engraçado, inclusive, que o espiritismo, a base do espiritismo é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E é uma visão bem distorcida assim Que da, é o do Allan da Kardec, Bíblia, ou não? do Allan Kardec. Então eu li os livros e tal, fazia exercícios, porque dentro do espiritismo você tem que buscar ajudar os espíritos, né? Teoricamente, assim, que a gente sabe que não são espíritos, né? E aí aconteceram uma série de coisas bem pesadas. Ao longo desse tempo eu vi que realmente não era isso. Me senti incomodado e tal. Aí um amigo meu, depois de um tempo, ele me chamou pra ir num PG aqui em Alphaville. E aí eu fui no PG e aí eu, falei, nossa, é alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente, né? Tipo, cara... Outra vibe, né? Porque quando eu era espírita... As coisas, elas deveriam trazer uma paz para você, mas elas não trazem as meditações, etc., que tem no espiritismo, né? E elas não trazem isso. Aí eu falo, tem alguma coisa muito errada, né? Vivi coisas bizarras, assim, lá. E aí eu ficava pensando, o que é isso? Como que pode acontecer essas coisas e tal? E aí eu comecei a ler a Bíblia. Aí foi a primeira vez que, de fato, eu comecei a ler a Bíblia, e aí eu comecei pelo Novo Testamento, né? Porque antes, quando eu era mais novo, eu tentava pelo Antigo e não conseguia continuar. Não chegava em lugar nenhum. Parava em ali. Levítico. Exato. todo Nem chegava lá, eu acho. Chegar em Êxodo. Êxodo, final de Êxodo já era difícil. Aí eu não era um cara muito de ler também, então aí quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a devorar a Bíblia. Aí eu falei, nossa, mano, não tem nada a ver. Tipo, que absurdo, como é possível isso e tal. E aí eu comecei a mergulhar mais, assim, né? Procurar aprofundar minha base teológica, etc. E aí foi uns 3 meses, assim, que eu comecei a ler bastante. Aí eu fui em um acampamento dessa igreja, sem nunca ter ido num culto mesmo. Eu só tinha ido no PG dos jovens. Aí nesse acampamento, Deus me chamou ali, foi tipo algo muito forte, assim, muito marcante pra mim. E aí eu falei, é isso. Eu vou entregar minha vida pra Jesus, porque ele já tinha efetuado uma obra muito grande no meu coração, assim, sabe? E tipo, quando ele me chamou, foi algo tão poderoso, assim, sabe? Tão grande, que não tem como você dizer não, sabe? Tipo, você... Irresistível. Isso foi irresistível, né, irmão? É irresistível. Fala pro bom presbiteriano aí, como é que... Então, na hora que ele chamou, não tem jeito, né? Tipo, e aí eu decidi, a partir dali, mudar a minha vida. É bem difícil no começo, algumas coisas tem que mudar, tem que pedir desculpa, né? Por coisas que eu fazia antes e achava normal. Mas foi um processo tem sido um processo muito bacana, vai ser ao longo da minha vida como um todo, mas é isso aí. Esse acampamento, quantos anos você tinha? Eu tinha Tipo, 25. você já tinha terminado a faculdade, né? Já.
Isso é legal, você é formado em design gráfico? Eu sou formado em design gráfico, aí eu sou pós-graduado em design em marketing, né? Marketing e gestão empresarial, e aí eu fui para uma área totalmente diferente agora. Mudou assim de vida completamente. Aí agora eu faço mestrado em teologia. Legal. E você faz, tipo, pensando em seguir, é mais por estudo, conhecimento acadêmico, teológico, você quer ser pastor, você tem alguma... Olha, eu gosto muito da ideia do pastorado, eu gosto muito de cuidar de vidas e de pregar o evangelho. Então, eu acho que eu tenho muito no coração essa ideia de ser pastor. Mas, ao mesmo tempo, eu também gostaria muito de cuidar da vida acadêmica, assim, sabe? De ajudar pessoas na faculdade, nos seminários, etc., a amadurecer a base teológica deles, assim, mesmo, né, na própria igreja, assim, né? Fortalecer a base teológica das pessoas, para mim, é... Uma coisa que eu tenho muito no coração, assim, é dar aula em faculdade mesmo, sabe? Porque eu sei que tem faculdades que têm aula de teologia, mas como são validadas pelo MEC, a grade acaba passando por algumas mudanças, né? Então, eu gostaria de estar lá para poder oferecer uma condição teológica bem embasada, assim, né? Por isso eu tenho buscado estudar bastante. Legal, bacana. O Gu tocou num assunto que é interessante, quando ele fala dessa questão da grade do MEC, porque quando a gente fala de teologia, e eu vou falar isso porque assim, já me fizeram essa pergunta, existe uma diferença de você estudar num seminário confessional, onde você está se preparando para o ministério, e de você entrar numa faculdade que tem o curso teológico. Né? Então, por exemplo, a gente como presbiteriano, se você pegar a grade do Mackenzie, é diferente do JMC. Sim. Porque a grade do Mackenzie ela tem que seguir os padrões do MEC, né? Então, isso é diferente. Mesmo sendo uma faculdade presbiteriana. Mesmo sendo presbiteriano. Porque, no caso, não é um seminário não é um seminário. É isso. Então, não prepara para o ministério. Então, você tem algumas matérias que são obrigatórias pelo MEC. E deve incluir, inclusive, outras vertentes, né? Uhum. E no fim você vira bacharel em teologia, né? Bacharel em teologia. E é bem diferente mesmo, né? Quando a gente vai num seminário, a formação é completamente diferente. Tipo, você tem um embasamento bem maior, assim, em certos aspectos, né? As línguas originais, por exemplo, no Mackenzie você tem, mas num seminário é muito mais embasado dentro do próprio Novo Testamento. Você faz as suas tratativas, né, direto no texto mesmo. Então, isso é muito bacana. E tem muitas disciplinas correlatas, tipo ética cristã, sabe? Tipo, eu não sei se tem no Mackenzie ética cristã, eu sei que tem ética. Mas não a ética voltada para os princípios do evangelho, né? Então, isso é muito bacana. Deve ser a mesma... Eu fiz Mackenzie, deve ser a mesma ética que eu tive no meu curso. Que no meu curso também é obrigatório ter ética, né? E deve ser a mesma coisa. É bem possível, é bem possível. Os professores do seminário também são fera, né? Os professores são sensacionais. Eu tenho aula com um cara que, pra mim, ele é uma das maiores referências, assim, no Brasil. Um cara que é um monstro, né? Que é o Stephen Kirchner. Não sei se vocês já ouviram falar. Já. Que ele é o líder de comissões de tradução, né, da NVT, a NV ele participou, da Almeida 21 ele foi o líder também, então o cara é um monstro, assim. Ele deve entender um pouquinho das línguas originais. Né? Tipo, ele lê o livro, ele lê a Bíblia, ele leva a Bíblia em grego, e aí ele lê e traduz na hora pra você, assim, na aula. Então, tipo, e aí ele vai trazendo pra você os nuances, os aspectos e tal. E, cara, é sensacional. Ouvir esse cara falar é muito bacana, assim, porque... E o que é mais bacana pra mim, assim, que pra mim, na verdade, às vezes chega até a ser vergonhoso pra mim, né? Porque ele manja infinitamente mais do que eu de teologia, e quando você ouve o cara falar, é um amor que ele passa e uma mansidão, assim, sabe? Um exercício de fruto do Espírito que é bagulho animal, assim. Eu não tenho isso, entendeu? Então, tipo, é um negócio que às vezes eu me ensoberbeço com besteira. E ele, tipo, ele vai falando, mesmo em polêmicas, ele é super tranquilo, isso é muito legal. Bacana. E você, o interessante é, você lançou, foi esses dias, eu não sei. Essa semana, né? Essa semana. Um livro. Semana que estamos gravando, né, no caso. Isso, ok. Não na que estão assistindo, é bom pontuar. Mas um livro a respeito de discipulado, que é o tema que a gente vai conversar hoje, né? Isso. Quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Tipo... Cara, eu acho que foi mais ou menos 1 ano, assim. Eu escrevi os assuntos... Fui lendo, assim, alguns livros para estruturar primeiro os assuntos que teria, porque a minha ideia era ser diferente do que a gente tem, né? Porque tem muito livro bom já, em termos de discipulado, né? Então eu queria ser alguma coisa mais prática.
Então, tipo, como que você vira um roteiro de discipulado? Os dias, como você acompanha, né? Cada dia, o que você estuda? E aí eu fui lendo, fui escrevendo sobre os temas e a minha sorte é que, como eu tô no seminário, tem que ler muita coisa. Então, as leituras calhavam, né? Isso é animal, como Deus faz E as você coisas. usa boas bases, né? Não Exato. tá tirando da sua cabeça. Exato. E isso pra mim é o principal, né? Porque, tipo, ali as pessoas elas podem pegar o livro e podem ter certeza que tem a base, tipo, por trás de grandes literaturas da teologia. Não é o Gustavo Barros que tá falando. Tipo, Que é um grande autor da literatura novo, chegando aí. Mas divulga aí, fala o nome do livro. o livro chama Juntos na Caminhada. É um roteiro pra te acompanhar no seu E ele é discipulado específico cristão. de discipulado, né? E é Ele só tá e-book, na né? Amazon, né? Tá É na e-book Amazon, tá na Amazon em Isso. e-book. Da hora. Propaganda Tá da entre os Amazon, ma- manda depois aí um cash pra nós. Tá entre os mais vendidos da semana, né? Meu, ele ficou em segundo em aconselhamento pastoral e espiritualidade e em terceiro em educação cristã. Que legal. Durante essa semana. Aí agora acho que deu uma caidinha já, mas tá indo e voltando, indo e voltando. Que bom, top. Massa. Bacana. E o que é discipulado, assim? Como é que vocês definem? Bom, definir discipulado Como é que você explicaria para alguém? Porque essa é uma dúvida comum até para quem é da igreja sempre, assim. Tipo, cara, nunca vivi um discipulado. Muita gente cresceu na igreja e não vive isso, né? Cresce quando criança, vai no Kids, depois vai para a UPA, depois vai para os jovens. Ninguém chega para eles e fala, vamos fazer um discipulado? E às vezes a pessoa só ouviu falar, entendeu? De algumas coisas, assim, mas... Cara, normalmente eu gosto de usar muito o texto de Mateus 28, né, ali do versículo 16, que é a grande comissão que a igreja conhece de trás para frente, né, onde Jesus ele manda fazer discípulos e ensinar todas as coisas que ele havia ensinado, né, para que as pessoas guardassem todas aquelas coisas. Então, o discipulado ele tem muito a ver, assim, não dá para definir numa única palavra, mas ele tem muito a ver com uma caminhada de fé, né, e de aprofundamento no conhecimento do próprio Cristo, né? Então, quando a gente fala de discipulado, é fazer outros discípulos para Cristo, né? E a pregação do evangelho ela acontece no discipulado, né? Então, Jesus ele fala para ir pregar o evangelho, fazer os discípulos e batizar, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, está tudo linkado ali. Então, essa caminhada, esse aprendizado, essa vivência, então isso tem a ver com o discipulado. Isso é discipulado, né? Não é aconselhamento bíblico, né? Discipulado e aconselhamento bíblico são coisas diferentes. Às vezes no discipulado você acaba aconselhando, obviamente, né? Mas é mais do que isso, ele é um ensino mesmo, né? Eu acho que até indo para um segundo tópico da gente estava falando, do nosso roteiro, o que a Bíblia diz sobre o discipulado, né? Eu acho que o texto principal que a gente tem é exatamente esse que o Milton falou. E é um texto que, infelizmente, acaba trazendo muita falta de compreensão, né? Que é o texto de Mateus 28. Por quê? Porque tem gente que supervaloriza o ID e tem gente que menospreza o ID através desse texto. E é bastante curioso nisso, né? Eu vou, posso trazer rapidinho só o entendimento do texto? Pode, eu deixo. Pode? Tá liberado. Então, basicamente, quando a gente olha o original ali, a gente tem, dentro do grego, a gente tem alguns termos, né? A forma nominal do verbo, que é o particípio, que ele é super importante dentro do grego, né? Quando você domina o particípio, cara, você pega grande parte do grego, assim, né? E ali, quando a gente vê ide, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente lê em português esse vão ou esse ide, a gente tem dois verbos no imperativo, no modo imperativo aqui, né? Que são o ide e o fazei discípulos, né? Na versão em português. No grego, não é assim. No grego, a gente tem um verbo só que está no imperativo. O que é o imperativo? O imperativo é um verbo ordem, que né? é a ordem. É o que manda mesmo. É a demanda, né? E só que aí você pode me perguntar, então, beleza, então as nossas traduções estão erradas? A resposta é não, as nossas traduções são excelentes e elas estão certas. Mas por que então está traduzido assim? Porque esse particípio que está aqui, ele é um particípio que tem uma característica especial, que ele copia o modo do verbo principal. Ou seja, ao invés dele ser traduzido como indo, que é a tradução que um particípio geralmente recebe no gerúndio, ele copia o modo do verbo principal e aí é traduzido como uma ordem também no imperativo.
E aí você me pergunta, né? Então por que Mateus, quando escreveu esse texto, ele não escreveu 2 verbos no imperativo logo de cara, se ele queria colocar 2 ordens? A resposta é porque exatamente existia uma mudança nas ordens, existia um grau, assim. O principal do texto é fazer discípulos de todas as nações, né? Como que você vai fazer discípulos de todas as nações? Ide. Através do id. Indo. Né? Através do id, exatamente. Por isso o id ele também é uma ordem. Por isso que esse particípio se chama particípio de circunstâncias atendentes. Ele é um particípio que ele são circunstâncias que atendem a esse verbo. Então, como você vai fazer discípulo de todas as nações? Indo. E o que é o discipulado? O próprio texto diz. Aí a gente tem mais 2 particípios que são particípios de modo, que são batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando, como Jesus nos ensinou, né? Então é isso, basicamente é interessante isso, essa compreensão, porque tem muita gente que vai priorizar o id acima do fazer discípulos, e aí isso gera diversos, eu não quero ser polêmico aqui, tá? Mas gera diversos movimentos. Mas pode ser polêmico, a gente gosta de polêmica. É isso que dá view, é isso que dá like. Eu paguei ele para fazer a polêmica. É porque existem diversos movimentos que, cara, vocês vão saber disso, né? Que são hipercarismáticos, que eles pegam a pessoa entra na igreja, aí fala, nem discipula ela direito e já envia ela, falando, olha, você tem que ir, você tem que profetizar, você tem que, sei lá, dar revelação para as pessoas, você tem que curar, se você não curar é falta de fé, etc. E você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Esse é um grande problema, porque o principal aqui é fazer discípulos. Então, se você vai para uma missão e você não tem um vínculo com uma igreja, o que vai acontecer com a pessoa depois que você prega o evangelho para ela? Esse é um ponto muito interessante. A gente fala, depois você prega, a pessoa olha e fala... Tá, e aí? agora? Eu e o Milton, a gente tá fazendo missiologia, né, no Andrew Jumper, a gente viu alguns movimentos missionários que é isso, foram, enviaram, fez um movimento gigantesco, mas nenhuma igreja permaneceu, porque não tinha base teológica, não tinha preparo. E uma das coisas que é interessante, porque o próprio texto, né, de Mateus, o próprio evangelho, ele nos mostra Jesus fazendo discípulos. Então, qual que é o modelo de discipulado? O mesmo que Jesus usava, né? Como é que Jesus fazia discipulado? Sentando na mesa com os apóstolos ali, com aqueles que ele tinha chamado, ensinando todas as coisas que ele mesmo pede para que eles ensinem as pessoas a guardar. Então, o discipulado ele tem muito a ver com essa caminhada, né, com você caminhar junto com a pessoa, ter uma instrução do evangelho, aprofundamento no evangelho. Né? O Jesus é o próprio exemplo do que é o discipulado. Exato. Ele não deu uma ordem de algo que ele não fez. Exato. E é interessante isso, porque você pensa, mas e as pessoas que estavam lá naquela época? Elas compreenderam esse ensino do Senhor Jesus? Tipo, Paulo entendeu isso. A gente pode ver isso, por exemplo, em Atos 15, no versículo 36, diz assim, ó, decorridos, isso já tinha sido a primeira viagem missionária dele, né? Ele diz assim, ó, decorridos alguns dias, Paulo disse a Barnabé, vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. É aí que ele começa a segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária, ela começa para ele voltar nas cidades onde ele passou e pregar o evangelho. Eu até trouxe aqui um atlas pra gente. Meu Deus, olha. Sacou de baixo assim, velho. Ele mostra exatamente os destinos em que Paulo passou na primeira, na segunda e na terceira viagem missionária. Esse aí é o da segunda. Aí o da primeira está no verso e o da terceira na outra página. Então é muito interessante isso. Ele vai... A gente vai tentar mostrar pra galera aqui também. Isso. 1, 2, 3, 4. A segunda teve... Ele foi longe? Ele foi mais longe. A terceira foi maior ainda. Cara, é muito legal ter essas imagens, né? Porque eu não tenho... Uma noção visual, né? Eu não tenho uma noção Qual visual Atlas das que é esse, viagens. Gu? Eu tenho É o do André Heinck. Você tem um pouco do Atlas contexto, da onde ele foi pra onde, não sei o que, você lembra um pouco da história, mas ter visual é bacana. E assim, eu nunca tive isso quando criança, por exemplo, né? Ô Gu, tenta mostrar pra aquela câmera ali, eu não sei se eles vão conseguir ver bem, né? Eu posso passar a imagem pra ele, aí ele pode inserir no vídeo depois na edição. A gente pode ver se coloca também, mas se você quiser só mostrar pra galera entender o que a gente tá vendo, é na câmera de Ou você cara. pode procurar
jogar no Google. Dá pra- Primeira viagem missionária de Paulo. Vai faço aparecer assim ou o chego mesmo lá? mapa. Não, assim Não, tá aí bom. mesmo, aí assim mesmo. tá bom. Tá bom? Só Dá pra pra galera fazer um- entender mais ou menos o Atlas, qual que a gente tá vendo. Depois a gente vê se a gente consegue mostrar melhor pra eles. Beleza. Aqui, ó, é a primeira viagem missionária. Aí aqui, o Atlas ele vai mostrando isso, né? Ele tem várias imagens e ele vai passando as informações relativas a cada momento histórico, né? Então ele tem toda a parte do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Depois o editor faz a mágica lá, dá um zoom lá na hora da edição e tudo aparece. Só pra eles entenderem o que a gente tá Boa vendo. sorte, Thiago. Exato. Isso é muito interessante, né? A gente vê essa preocupação de Paulo. Poxa, a gente foi, pregou, e agora? Cara, e aí ele criou todo ele usava, né, de algo que é um costume histórico e cultural da época, que era usar as cartas, né? Para ir enviar. Como que você sabe que era uma carta? A carta ela tem uma estrutura, né? Ela tem uma saudação, um corpo e depois uma despedida. Então, você consegue denotar que é uma carta a partir disso. Paulo enviou várias. Para Corinto, ele enviou pelo menos 3 que a gente tem pelo texto. Então, você vê... uma delas a gente não tem mais hoje, né? Mas você vê o tamanho da preocupação dele e o quanto que ele estava inserido naquela realidade daquela comunidade. Inclusive, uma coisa que é bem bacana... Bacana não, né? Curiosa da nossa realidade hoje. Porque você vê que Paulo ia, pregava o evangelho, passava 2 anos lá, sei lá, 3 anos, depois saía e o povo, chegava um outro cara lá, pregava uma outra coisa, a galera já, opa, isso aqui é mais bacana do que Paulo falou, hein? E é isso, e você vê que essa desvirtuação do evangelho já existia desde aquela época. Então é uma realidade que não é só nossa hoje, né? Hoje isso é mais fácil porque tem no Google, né? Exatamente. lá. Tem o YouTube Instagram, para ajudar, né? Tem aí Você é o bastante centro do... teólogo de internet aí, né? Não, a tecnologia é ruim por um lado, mas também é boa porque se Paulo acompanhava por carta, hoje Exato. a gente tem muito mais facilidade de acompanhar, né? Imagina Paulo nos dias de hoje. Mano, ia ser Cara. tipo o dia inteiro de discipulado. Os no WhatsApps Zoom. de Paulo. O Instagram de Paulo, né? O TikTok de Paulo. Já. Nossa. Paulo dançaria no TikTok? Não, agora Olha, tô eu gravando acho que não é vídeo muito a cara também, né? dele. Não estão só fazendo dancinha mais. Mas o discipulado ele é muito importante, né? Então, se a gente parar e olhar todo esse contexto histórico, toda essa questão que a Bíblia nos mostra acerca do discipulado, a gente consegue entender, muitas vezes, alguns dos problemas que a igreja sofre hoje, pela falta do discipulado, né? Então, se a gente olhar isso, de olhar para os nossos dias, olhar para a igreja de hoje, olhar para o modelo que foi a igreja primitiva, a gente consegue identificar algumas coisas, né? Então, para mim, o discipulado ele é fundamental para a vida da igreja. Dá pra falar que a falta de discipulado gera cristãos rasos? Com certeza, absolutamente, sem dúvida. Por uma razão, acho que até bastante simples de compreender. A pregação, ela é uma pregação geral, para que toda a igreja seja edificada e venha cultuar a Deus, venha honrar a Deus, né? Minha visão, tá? Minha visão é que ela não deveria ter tanto um viés evangelístico, mas sim mais aplicado na palavra, para que as pessoas entendam aquilo. A questão é, para a realidade dela, para as dúvidas específicas que ela tem, muitas vezes não vão ser sanadas com um culto. E na EBD, às vezes também não, porque segue um conteúdo programático. O discipulado é diferente, né? O discipulado você vai permear as bases da fé cristã, ouvindo a realidade da pessoa, as dúvidas que ela tem, e vai ser tirado na hora com o cara. Por isso que, inclusive, é importante você escolher bem o seu discipulador. Até porque, às vezes, mesmo, acho que talvez a gente, que é mais velho de igreja, tá lendo a Bíblia e falou, opa, não entendi isso direito, tô com uma dúvida aqui. Pra quem que você vai levar essa dúvida, né? Exato. E não sabe, às vezes, né? Aqui a gente tem uma ótima, bem servido, assim, de pessoas que a gente pode tirar dúvidas, né? Mas tem muitas igrejas em que, cara, a gente não sabe com quem vai tirar dúvida. E é muito, tipo, procurar no Google é muito arriscado, né? Não, procurar no Google. Não, no dá. Google aí Pode. Cara, No Google você tem que ter as palavras-chave que trazem fontes confiáveis, porque senão... Porque tem muita igreja que, cara, você começa a estudar, as pessoas falam que você não deve estudar. Isso é absurdo, né? Isso é um negócio que é chocante, cara. E é engraçado porque, assim, no meu caso, o discipulado foi o que me motivou a estudar. Porque eu, graças a Deus, né? Deus foi muito misericordioso comigo. Quando eu me converti,
o meu pastor na época, né, ele fez um discipulado comigo. Então, assim, para mim aquilo foi fundamental, porque eu não tinha contato com Bíblia, eu não tinha nada. Então foi justamente no discipulado que eu comecei a ler, que eu comecei a manipular a Bíblia, tal, e tudo isso vai te gerando assim o desejo de cada vez conhecer mais. Então, e era muito legal, porque ele me dava uma lição, eu fazia a lição, e aí durante a semana eu levava para ele e ele corrigia a lição junto comigo. E aí ele ia, né, trabalhando os temas e os assuntos comigo. Então, para mim, isso aí foi fundamental. Me deu uma base assim nos meus primeiros passos, né, dentro do Evangelho, que, cara, eu não sei como é que seria se eu não tivesse tido isso, sabe? Então, para mim, como novo convertido, isso foi, cara, eu fantástico, velho. É claro que é essencial para todo mundo, né? E acho que essa é uma pergunta interessante que vocês podem responder já. Assim, até quando uma pessoa faz um discipulado, né? Quando que ela para de caminhar com outra pessoa, ou ela para, não sei. Quando ela morre, né? Talvez. Mas pro novo convertido, o que a gente tem certeza é que, cara, às vezes ele não sabe nem manejar a Bíblia, né? E no culto, esse ensino não vai ter. Na EBD, às vezes é tanto texto, porque na EBD você vê muito mais texto do que no culto. Então, tipo, é um exemplo muito simples, mas às vezes o cara que acabou de se converter, ele não consegue acompanhar. No discipulado, não. Você consegue falar, a gente vai para esse texto. Esse texto é assim, você procura assim. Você pode dar para ele toda uma, sabe, um passo a passo de tudo assim que a gente tem na igreja. Isso é só um exemplo. Tem muitas outras coisas, e também, tipo, a estrutura para ele estudar por conta própria, né? A estrutura para ele estudar por conta própria. Uma oração. Cara, ele escuta várias orações no EBD, no culto e tal, mas ele entendeu como é que faz uma oração? Você poder sentar com ele e falar, vamos fazer uma oração a respeito disso, para você entender e tal. Então, para o novo convertido, eu acho que o discipulado, ele além de tudo, ele dá uma base muito boa para ele crescer, né? Eu acho que a gente esquece como é ser um novo convertido, né? A gente acha que a pessoa já entra na igreja sabendo orar, por exemplo. Algo tão básico, né? Tão simples. Mas às vezes a pessoa às tem vezes essa ela dúvida não entende. sincera. Né? Às vezes ela não sabe o que eu posso fazer na oração. E aí às vezes buga quando a pessoa te pergunta como que eu oro. Tipo, Putz, porque a pessoa às vezes acha que existe um método. Ou tem coisas que ela não pode falar. De oração, tipo assim, né? Às vezes ela entendeu na mensagem de que nós temos que ser 100% gratos. Tipo, Deus sustenta a gente em tudo. Aí quando ela vai fazer a primeira oração dela, ela não se sente no direito de pedir qualquer coisa. Ela fala, não vou pedir alguma coisa, porque, mano, olha o que eu ganhei, eu não tenho direito nenhum de pedir. E calma, não é bem assim, entendeu? Você pode colocar diante de Deus as coisas que você precisa, as coisas que você gostaria e tudo mais, faz parte. Então, num discipulado você consegue passar esse tipo de coisa, né? Agora, quando a pessoa já faz um tempo que está na igreja, ela começa já a sentir tipo, eu sei estudar, eu sei buscar, e eu acho que ela vai abandonando aos poucos o discipulado. É aí que vem a pergunta, assim, em que momento a pessoa olha e, sei lá, se sente autossuficiente para estudar a Bíblia? Ou quando ela deve parar? Deve? Não? Cara, essa é uma pergunta que não é fácil de responder. Porque, assim, não tem como a gente determinar um tempo. Mas eu gosto de pensar da seguinte maneira. Quando você faz o discipulado, a partir do momento que você adquiriu uma maturidade espiritual, uma maturidade na fé, e você está apto a discipular outras pessoas, aí você talvez já pode meio que dar uma diminuída no seu discipulado, porque você vai ser discipulado enquanto você discipula. E isso é fantástico, porque assim, teoricamente o discipulado ele não vai acabar. Porque você, ao estar discipulando alguém, você vai estar sendo discipulado o tempo inteiro. Cara, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Então, não tem um tempo certo. Mas a pessoa, para ela dar essa diminuída, porque ela vai... Se ela começa a discipular, ela começa a ter menos tempo. Né? Tem que administrar ali o tempo. Tem que administrar muito tempo. Então, ela vai dar uma diminuída, mas ela tem uma maturidade suficiente. E aí cabe também a sensibilidade do discipulador. Né? Porque se o cara percebe que a pessoa não está apta, não está pronta, não tem essa maturidade suficiente para andar sozinho sem estar segurando na mão, ele tem que chamar a pessoa e falar, olha, vamos conversar aqui, vamos falar disso, porque no discipulado a exortação acontece também. Né? Ela faz parte porque é bíblica. Então, tem toda essa questão, né?
tanto do... Porque nós, enquanto seres humanos, a gente tem a mania de se achar autossuficiente. Então, caminhei um pouquinho, não, já tô bom já, mano. Tô, né? Tô dando conta do recado. Só que não, a pessoa que está vendo, muitas vezes está discipulando, ela percebe, né? E aí ela chama e fala, ó, vem cá, senta aqui. Não é assim que funciona. Então tem toda essa questão por trás, né? Exato. Eu acho que assim, o discipulado é um exercício de humildade, né? Porque é exatamente esse ponto que o Milton trouxe. Quando você começa a estudar, você tende a dar mais carga para esse seu lado da sua natureza pecaminosa, né, que impulsiona você para a autossuficiência. E aí você vai começando a achar, putz, eu já sei, cara, poxa, eu não preciso de alguém me discipulando, mano. Olha eu, tipo, poxa, eu sou, sei lá, líder de não sei o quê, sabe? Eu discipulo, para que eu preciso ser discipulado? E, poxa, se você chega num momento, num nível da sua vida que você vira assim e fala, eu já sei bastante da Bíblia, alguma coisa errada. Alguma coisa tá errada, cara. Alguma coisa tá errada. E, cara, uma coisa que é interessante, porque assim, a gente está falando bastante da parte do estudo, né? Mas o discipulado, ele tem uma prática que é a prática do cuidado da alma, né? Vamos dizer assim. Porque no discipulado, você abre o coração, você confessa os seus pecados, você trata isso de maneira bíblica. E, cara, a vida inteira a gente vai tendo problemas. Uma hora é um tipo de problema, outra hora é outro. Então, o discipulado é um espaço onde você pode abrir teu coração com alguém e trocar essa ideia, sabe? E conversar e de maneira bíblica, saudável, você buscar um entendimento correto daquilo que você está passando. Às vezes é uma situação que está acontecendo dentro da família e você não sabe lidar, né? Aí vai falar, pô, mas aí é aconselhamento. Não, faz parte do discipulado também. Né? Então, no discipulado isso acontece. Né? Então, você trata isso, você aprende junto, você trata isso biblicamente dentro do próprio discipulado. Né? Não, lógico, como o Gu já falou, o aconselhamento especificamente ele é algo diferente, ele acontece de uma forma diferente, porque ele é mais direcionado, específico para determinada situação. Né? Então, mas no discipulado você acaba tratando isso também. Não tem como, né? Não tem como evitar. Tipo, porque uma dúvida acaba gerando uma implicação pessoal, assim, né? As dúvidas. Eu acho que, tipo, muitas das coisas... Porque, assim, quando você começa a conversar com a pessoa e ela fala, poxa, eu não sei se eu devo ser discipulado e tal... Geralmente é porque ela acha que ela já conhece bastante da Bíblia e do entendimento bíblico, assim. Mas será que ela conhece? Porque quando você pede pra... Você já chegou pra uma pessoa e falou pra ela assim, poxa, me explica o evangelho. O que é o evangelho? É muito difícil, às vezes elas não conseguem explicar. Demora, né? A pessoa trava. Às vezes as perguntas mais simples são as mais difíceis. Exato, né? Exatamente. Tipo, se você perguntar pra ela, e como funciona a perseverança dos santos? Cara, o calvinistão vai saber, tipo, simples, assim, traz fácil, pra na frente. hora, né? Só que, o que é o só, evangelho? Vamos perguntar pra algum. Vamos fazer um quiz hoje. Tipo, teste. fazer no Instagram. O podcast é diferente. hoje. Na Presbília, o nosso encontro hoje na noite dos jovens, a gente já solta. Opa. Valendo um chocolatinho. Põe no Nossa, Instagram aí no ao vivo, vai, vamos. Quem sabe o que é tulip? Então, cara, e isso é uma realidade, viu, dentro do nosso meio reformado, que tem muita gente que sabe mais da tulipe do que o evangelho em si, assim. Tipo, ela sabe descrever as coisas, mas entender a cosmovisão cristã, né, de criação, queda, redenção, consumação, ela não consegue formular e juntar os pontos, assim, de uma forma bíblica, né, de uma forma saudável teologicamente. Porque, assim, uma coisa que é diferente você saber uma série de versículos bíblicos e você saber cosmovisão cristã. Exatamente. Entendeu? Eu acho que os reformados, nós reformados, claro, a gente tem muito uma coisa de, se você perguntar, ele vai saber responder. O que é isso? Ele sabe responder. Mas no dia a dia dele, você olha pra ele e fala, cara, ele só sabe responder, mas ele não sabe viver o que ele respondeu, Nossa, entendeu? isso é um outro ponto. Porque assim, no dia a dia você pega... Ele não entendeu o que é o evangelho. Ele não entendeu o que é que ele tá fazendo ali. Tipo, e em muitas coisas assim, eu acho que a gente... Só que se você perguntar, ele sabe tudo. Às vezes é o cara que sabe defender. Às vezes é o cara que tem a referência bíblica. O cara tem tudo. Mas na prática você fala... Não entendi. Cara, se mas transforma. isso é muito comum, né, no que eu chamo de teólogo de internet.
É isso mesmo, é teólogo de internet. O cara de prática, o cara não tem nada. Mas de teoria, o cara é um acadêmico assim, nível hard. Mas quando vai para a prática mesmo de vida, de aplicação daquilo que ele conhece doutrinariamente, tipo, o cara é um perdido. Tipo, e aí muitas vezes você percebe isso na própria fala do cara na internet. Por quê? Porque não tem amor, não tem misericórdia na fala do cara. A forma que ele faz... É só doutrina, tipo, eu quero sabe? brigar com o cara na É treta, internet. eu quero tretar, tipo, velho. Peraí, Tipo, começa o fórum. Que fórum é esse pra discutir? Cara, isso é um grande problema, porque assim, conhecimento bíblico não é sinal de conversão. Isso é um ponto que é importante. Tem teólogo ateu. Exato. Nos Estados Unidos tem vários seminários, não são poucos, são vários seminários em que tem alguns professores que são ateus, só que são experts na palavra. Eles não são transformados, não são regenerados, mas são experts, são tipo os líderes dentro daquela linha de pensamento. São muitos. Seminários cristãos. E é de pessoas assim que vem essa ideia de algumas igrejas de que a teologia esfria o crente, né, que você estava comentando antes. Exato. E, cara, isso pra mim é uma coisa que me marca, viu? Tipo, isso me fere um pouco. Sendo sincero, né? Essa questão você acaba ouvindo bastante. Poxa, não precisa fazer teologia, não precisa estudar porque isso esfria. Eu ouvi bastante isso também. Cara, eu acho que, na minha visão, assim, ela só esfria a fé que não é madura. Entendeu? A fé que não é madura, ela é esfriada. Ou que não é verdadeira mesmo. Também, claro. Mas é que aí é mais radical. Aí é o que é cortado logo no início. Agora, o cara que ele não é maduro na sua fé, quando ele começa a ir pro seminário, ele começa a estudar as doutrinas da graça, mano, ele vira um cara que é abominável, assim, que o cara vira, velho. Cara, mas todo seminarista, quando começa, é chato, velho. Eu passei por isso. E assim, só uma coisa, os dois estão no seminário, né? Só pra entender isso. E aí, trazendo pro discipulado, né? Isso é válido para cá também. Por isso que o discipulador, ele tem que ter muito entendimento de que isso é uma realidade, de que você está lidando com uma pessoa que tem a natureza pecaminosa em si e que conforme você vai discipulá-la com um alimento sólido, com feijoada, né, leitinho mais, ela vai tender a querer crescer o seu ego, entendeu? Então você tem que estar sempre de olho nisso, prestando atenção e tal, porque e aí é o que o Milton trouxe, né? O discipulado não é só a teologia, as doutrinas teológicas, os dogmas, né? Isso é importante para formar a sua cosmovisão, para você criar a linha que conecta os versículos que você tem na sua cabeça. Mas a partir disso é que vem a regeneração, a santificação, né? Que o Espírito Santo vai usar isso para fortalecer a santificação que ele já faz em nós, naturalmente. Esse entendimento, cara, da Bíblia, do que a Bíblia diz, ele vai transformar você. A primeira aula que eu tive de teologia sistemática, né, que é uma das mais polêmicas, que é aquela que você toma tapa na cara direto, meu professor virou assim e falou, cara, olha, teologia só é teologia, a sua teologia só é teologia verdadeira se ela te coloca de joelhos. Se eu ouvir que vocês estão com o peito estufado na hora de falar, a gente vai ter problemas aqui. E isso foi muito importante pra mim, sabe? Porque eu passei por esse momento, foram 6 meses horríveis, assim, no começo ali. E a questão é perseverar, né? E aí, conforme você vai estudando, conforme você vai buscando, cara, o evangelho tem que te transformar, sabe? O evangelho tem que mudar a sua vida, mano. Você tem que ler a palavra e ela tem que te ler, cara. Ela tem que te ler, mano, entendeu? Você tem que ler isso aqui e ele tem que... Cara, você tem que se sentir arrependido dos seus pecados. Confrontado de verdade, né? Cara, a palavra, ela confronta a gente o tempo inteiro, né? É que às vezes o nosso ego tá tão inflado que a gente não percebe o que a palavra tá falando pra gente. Essa é uma grande realidade. Uma coisa que o Gu falou, né? Que é a questão, né? De que a academia, vamos dizer assim, ela esfria a pessoa que não tem uma fé sólida, e aí a gente vê a importância do discipulado nisso daí. Porque o que vai dar essa base, essa fé sólida, é o discipulado. É onde você vai adquirir uma base, um alicerce, para quê? Para à medida que você vai crescendo e vai conhecendo, você tem solidez ali, você está bem edificado. Se não tem, cara, desmorona, né? Então o cara não tem...
zero, o cara é zero profundidade, e aí vai para um seminário, o cara vai pirar, porque o cara vai começar a ouvir falar de coisas que ele vai falar, mano, que bagulho louco é esse, tá entendendo? Vai dar um nó na cabeça do cara. Exato. Exato. Louco, porque quando você começa a aprofundar em teologia, é da hora, velho. É muito louco. Sim. E cara, essa realidade pro discipulado é importante, porque assim, olha, isso é coisa minha, né? Mas eu não sei se o Milton concorda comigo, por exemplo. Mas, por exemplo, eu acho que você começar um discipulado e ir direto pro prático, sabe? Você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que tal. Eu acho que é difícil para a pessoa que está ouvindo, porque talvez ela nem saiba a cosmovisão cristã, entendeu? Você pode até tocar nesses pontos, mas eu acho que você tem que trazer o macro, entender que ela é uma pecadora, mas que pela fé em Cristo ela foi resgatada, entendeu? E que essa fé verdadeira gera frutos. Se você tem o Espírito de Deus vivendo em você, não tem como você ser a mesma pessoa. E a partir disso vem o perdão, vem o amor, vem o fruto, né? Mas acho que ao mesmo tempo tem que ter uma aplicação prática, né? Não, mas é que assim, eu concordo com o Gu, porque é o seguinte, quando você fala para a pessoa, olha, você precisa fazer isso, para que ela faça, ela precisa entender muito bem o que é aquilo. Senão ela vai cair num negócio. Por exemplo, você fala, olha, você precisa amar, você precisa perdoar. Tá, por quê? Qual que é o sentido disso? Exato. Né? Então, quando ela entende quem ela é, e aí entra a questão, né, da cosmovisão, da antropologia bíblica e tal. Quem você é? E quem você é em Cristo? O que Cristo fez? Então, quando a pessoa começa a entender essas coisas e ter essa base, ela começa a entender por que ela tem que ter certas atitudes. Exato. Né? Por que eu ajo dessa forma? Né? Porque muitas vezes, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está em mim. Então, tipo, tudo isso a pessoa precisa entender antes de você cobrar dela essa prática. Né? Se ela não entender o básico, como é que ela vai ter uma boa prática disso? Às vezes faz só porque você está falando, mas não entendeu o princípio por trás. E aí é falho, porque é algo vão, não vem do coração, Exato. não tem amor. Exato. Mas se jogar muita teoria na pessoa, ela precisa ver um caminho também de como aplicar isso, certo? Sim, você faz isso, só que a prática, a mudança, ela está sempre embasada em algo maior, entendeu? Ela não é mudar por mudar. Isso que o Milton me falou agora me lembrou algo que eu via muito tempo atrás, eu não vou lembrar certinho, mas são os degraus da derrocada humana, assim, alguma coisa assim. Que ele começa no racional e o último é essa parte espiritual. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito melhor você chegar para a pessoa e explicar para ela a cosmovisão do que falar para ela, não, você não pode praticar isso porque é pecado. Sim. Entendeu? Tipo, primeiro você explica para ela para que ela consiga entender. Porque quem vai fazer ela não fazer é o Espírito, né? Então, e o Espírito fala por meio da palavra, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? Então, eu acho que quando a gente traz o evangelho assim, parrudo para a pessoa, é claro que a gente sempre vai trazer para a prática, e isso vai ser natural, porque a pessoa vai levantar os pontos dela, né? Eu passei dificuldade essa semana e tal. Você acaba pegando o conteúdo que você trouxe e aplicando. Eu acho que o discipulador, ele precisa ter e aí é um desafio, né, para quem quer ser discipulador. A pessoa vai chegar para ela e isso é algo legal também, assim, o que a pessoa está esperando no discipulador? Ela provavelmente quer falar e resolver os problemas dela. Acho que a maioria deve ter essa visão, assim, poxa, eu preciso de alguém para andar junto, tipo, tô com um problema no trabalho, eu preciso de alguém para andar junto comigo, me ajudar, me controlar, não sei, me air ou alguma coisa do tipo. Então, ela vai chegar com uma demanda e ela vai falar para você assim, tipo, olha, eu tô com um problema que toda vez que meu chefe vem falar comigo, eu já tô irritado e quero sair, parar de responder ele, não sei o quê. Cabe ao discipulador olhar e falar, cara, ele tem um problema prático, eu preciso ajudá-lo, inclusive no prático, mas será que se eu conseguir explicar para ele todo o caminho do porquê que ele está fazendo isso, ele não vai entender melhor o que está acontecendo, né? E é aí que você pode aplicar a teoria de uma forma prática. A junção dessa coisa é uma dinâmica difícil. Por exemplo, eu tô com a experiência de discipular dois meninos da UPA, né, que são os adolescentes aqui, e a gente faz virtual, assim, por semana. E aí, por exemplo, teve uma das lições que a gente tá seguindo um guiazinho lá, que é uma revista. Aí uma das lições é a importância de ler a Bíblia e tal, algo bem básico mesmo. A importância de orar.
E aí eu expliquei, né, na teoria, na revistinha já tinha, na verdade, a importância de ler a Bíblia, de orar, mas eu também dei dicas práticas, né, Claro. para eles poderem colocar isso em prática. Não adianta só a pessoa saber a importância e não fazer. Claro. Então ela tem que, enfim, ela tem que entender por que ela está fazendo, mas ela também Como ela faz. tem que saber como ela faz. Então eu dei dicas bem práticas, tipo, ó, separa um horário todo dia, o mesmo horário de preferência. Sim. E assim, o discipulado, ele não é um curso de teologia, não é acadêmico. Exato. Não é Era esse o acadêmico. ponto que eu queria chegar. Tipo assim, a pessoa chega com uma expectativa para o discipulado. O que vocês acham que as pessoas deveriam esperar de um discipulado? Rapaz, o que as pessoas Porque eu acho que vocês entenderam a pergunta. É assim, a pessoa realmente chega achando, vai ser uma conversa de 1 hora, eu tô num psicólogo. Não, você não tá num psicólogo. Entendeu? O que eu espero de um discipulado? O que alguém deveria? A pessoa deveria entender, tipo, eu vou falar praticamente do modo que eu faço o discipulado, né? Que a pessoa deveria entender que ela vai chegar ali, vai ter uma conversa e vai tratar de assuntos segundo a Bíblia. Normalmente eu vou desenrolando ali a conversa e aí os assuntos vão surgindo e eu vou trabalhando biblicamente, né, os assuntos. Por exemplo, eu dificilmente, em alguns casos sim, mas dificilmente eu faço o estudo direcionado, assim, nós vamos ler, estudar tal texto especificamente e tal. Por exemplo, você citou aí a questão do trabalho, né? Se a pessoa chega para mim, a gente está aqui trocando uma ideia, fala, pô, eu tô assim no meu trabalho, o chefe chega, eu já quero sair de perto, tô estourado. Cara, vamos entender o que a Bíblia fala, o que é ser um bom funcionário? Vamos trabalhar aqui? A Bíblia ensina, a Bíblia fala sobre isso. Vamos trabalhar? Então eu já pego o gancho da conversa e já vou levar para a Bíblia. Então nós vamos trabalhar aqui. E aí desenrola a conversa ali. Eu, particularmente, eu faço isso. Mas é difícil, porque as pessoas criam expectativas. Sim, né? Poxa, no discipulado eu vou virar o super crente. Cara, nem existe o super crente. Tem momentos que você vai pro discipulado com um conteúdo programado, aí a pessoa chega pra você e fala, putz, aconteceu um negócio comigo essa semana. Você deixa aquilo de lado. Você não tá preso ao seu roteiro. Você deixa aquilo de lado, vai ouvir a pessoa e vai aconselhar ela biblicamente. Não tem mas dentro liturgia do discipulado, né? Exatamente. Eu confesso que eu tenho até uma dificuldade com esses. Assim, os guias são ótimos, mas eu acho que o discipulador não pode, literalmente, Fica se preso. apegar ao guia. Não, porque não funciona. E aí eu vou Esse é o não ponto. funciona. Esse é o Tipo, ponto. cara, Esse é o ponto. a gente olha o próprio Jesus, como é que Jesus discipulava. Então, esse é o modelo. Tipo, cara, às vezes Jesus soltava uma parábola ali, tipo, tava multidão, ouvia a parábola e depois ele no particular com os discípulos ele explica a parábola. Tá entendendo? Então ele estava fazendo o discipulado. E é nessa caminhada, tipo, cara, é nessa vivência. Então não adianta você querer traçar um método. Não, o método é esse e é assim que vai funcionar. Apesar que tem aí uns camaradas que faz isso. não dá certo, velho. Você amarra uma coisa que é para ela fluir naturalmente, sabe? Então é muito difícil, não existe um método específico. O que nem você falou, os livros, as literaturas que a gente tem sobre são muito boas, né? A gente tem grandes autores escrevendo sobre isso, inclusive o Gu aqui do lado. Então, e tudo isso serve como uma base, guia, né? Uma espinha dorsal para você ir aprendendo e traçando algumas metas. Porque cada pessoa, cara, é diferente. Tipo, eu já passei por situações assim que eu falo, puxa, e agora? O que eu faço, sabe? A pessoa senta ali, você começa a trocar uma ideia e você fala, mano, lascou, velho, eu não sei o que eu vou fazer. Exatamente, acontece muito, né? Putz, eu não estava preparado para essa não. Essa eu não sabia responder, não. Não, tipo, aconteceu, por exemplo, né? Não foi uma questão... Foi como se fosse um discipulado, mas não foi um discipulado especificamente. No acampamento, uma pessoa me chamou para conversar e tal, e tipo, a hora que a pessoa me chamou e ali a gente foi sentar e foi uma questão de um discipulado. E a pessoa trouxe um assunto para mim e eu só falei, Senhor, dá sabedoria agora, porque aqui esgotou tudo que podia. E já era. E aí Deus vai conduzindo, cara. Isso o mais fantástico de tudo é que não é a gente, é Deus, cara. E aí, mano? E pensando assim, dentro desse propósito, e aí pensando no mindset, tanto o discipulado quanto o discipulador, né? Tem 2 livros que eu acho muito bons, que vão tratar dos 2 vieses, assim.
Um do Bonhoeffer, né, que é o discipulado clássico, né? Esse livro ele vai tratar mais do fato de você ter que ser um discípulo de Cristo. É basicamente isso, né? De como que você faz isso e tal, dentro do contexto que o Bonhoeffer estava ali, né? Pesado, né? E o outro é O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira, que é um livro curtinho, pequenininho, assim, mas, cara, sensacional, porque ele vai explicar, ele vai trazer exatamente essa diferença entre um livro e o outro, e ele vai explicar por que você tem que ser discipulado. Tipo, ele vai trazer esses conceitos, e é o Jonas, né? Então é um livro profundo, assim, né? Então, cara, é sensacional porque você começa a entender que você precisa ser um discípulo de Cristo. Se você é cristão, um cristão é um discípulo de Cristo, né? Então, a partir desse momento, você tem que se comportar como tal. Então, eu acho que quando a pessoa ela vai buscar um discipulador, ela tem que ter isso em mente, sabe? Ela tem que ter em mente que ela não tá tendo um encontro com um psicólogo, como você disse, né? Ela está tendo um encontro ali para buscar cumprir a obrigação dela, que é ser cristã, que é melhorar como um cristão, que é ser um discípulo de Cristo. E aí existe um ponto, inclusive, que eu acho que isso, às vezes, a gente, na pressa por discipular, ou por ser discipulado, a gente acaba fazendo mal. Que é, cara, o discipulador, a relação discipulador e discipulado, ela é uma relação de profundo respeito e ela tem que estar na vontade dos dois. O cara que está sendo discipulado, ele tem que falar, mano, eu quero ser discipulado, eu preciso ser discipulado. Não é tipo, tudo bem, o discipulador ele pode chegar pro cara e falar assim, olha, eu gostaria de te discipular e tal, né, e vamos lá e tal. Mas se não vier de um desejo verdadeiro da pessoa que está sendo discipulada, não vai adiantar nada. Não vai mudar nada, né? A pessoa não vai levar para frente. Exato, não vai adiantar nada. Cara, isso faz muito sentido, mas assim, por outro lado, né, enquanto cristãos, e aí cumprindo o que Jesus ordena, nós deveríamos estar mais dispostos para discipular. Então, muitas vezes, ir atrás das pessoas, principalmente os novos convertidos, né? Lógico que quando a pessoa já tem um tempo de igreja, ela que vai procurar, ela que vai selecionar. Mas o novo convertido não, o cara está ali perdido. Então, é você criar um vínculo, criar um elo com aquela pessoa e caminhar com ela para que ela tenha maturidade. De uma forma mais orgânica, né? Mais orgânica. Isso deveria acontecer de forma orgânica. Essa é a realidade. Tá? Se a gente pensar biblicamente, o discipulado dentro da igreja ele deveria acontecer de forma orgânica. O que não acontece, infelizmente, né? Então, e aí não acontece por N motivos, né? Muitas vezes por despreparo, muitas vezes por desinteresse, por não conhecer o que a Escritura fala acerca do assunto. Então, são N motivos que gera essa questão de não haver discipulado em algumas igrejas, ou até mesmo igrejas que são bíblicas, tal, mas não tem discipulado. Por quê? Porque não há um foco, uma ênfase. E se a gente parar para pensar na importância do discipulado, né, o discipulado é o que traz o crescimento saudável da igreja. Uhum. Eu vejo muito dessa forma. Uma igreja que tem um discipulado bem estruturado, ela é uma igreja saudável espiritualmente. É uma igreja que tem um crescimento saudável. E quando eu falo crescimento, eu não falo numérico. Eu falo de pessoas com firmeza na fé. Pessoas com uma fé madura. Exato. Então, o discipulado ele é extremamente importante para isso. Para a vida saudável da igreja. E aí os crentes discipulando os crentes, né? O mais velho discipula o mais novo e assim vai. Essa deveria ser a forma orgânica do negócio acontecer. Eu concordo. E eu acho que assim, dentro do aspecto missional, sua obrigação é ir, independente de quem seja, é uma grande comissão, é uma missão de todos que tem que ir mesmo e fazer discípulos, né? Dentro da igreja, quando as pessoas já são cristãs, eu acho que você tem que expor essa necessidade, sabe? Você tem que expor a necessidade de ser discipulado, você tem que se colocar à disposição, você tem que conversar com as pessoas. Papel, né, das pessoas que são líderes é ir conversar com as pessoas, ver como elas estão e tal, e propor isso, sabe? Porque, gente, é nosso papel, né? Estar à disposição assim, para ajudar, para ouvir, para ensinar a Bíblia, né? E aí um ponto que eu acho que talvez seja mais prático, eu queria até, não sei o que o Milton acha, mas eu acredito assim, que o discipulador ele não pode ter muitos discípulos.
Eu acho que ele, tipo, ele tem que verificar, não vou citar uma quantidade específica, porque 12, não tem né? como. Isso aí é perigoso, né? Tem algumas doutrinas que estão assim, né? Tem que ter 12, né? Tem que ter exatamente. 12. Passou de 12, tá errado. E por quê? Porque cada discipulado, como a gente está trazendo aqui, é uma realidade completamente específica. Então você tem que se preparar para cada um dos encontros. É claro que durante o encontro, pode ser que a sua preparação vai para outro lugar, mas você tem que saber, mais ou menos, você sabe a realidade da pessoa, as dúvidas que ela está passando, os problemas, etc. Você vai levar a palavra embasada naquilo, né? E aí, como que você vai se preparar se todo dia você tem uma pessoa diferente para discipular? Talvez seja difícil. Se você tem um trabalho fixo, talvez seja difícil você conseguir preparar o conteúdo para levar para a pessoa assim. Então, acho... Eu já reduzimos para 7, você tá vendo? Não pode ser todo dia, já tá até menos. Então é complicado. Às vezes não, às vezes você consegue. Depende um pouco da agenda, do discipulador. Às vezes você consegue. Cara, isso é uma coisa assim muito, muito séria, na verdade, e que ela é bastante dolorida para falar. Porque a igreja sofre com isso. Então você tem uma quantidade ínfima de discipuladores e uma quantidade absurda de pessoas precisando ser discipuladas. Isso é muito difícil para a igreja, né? Então, muitas vezes, aí eu vou falar de mim como discipulador, você acaba falhando com as pessoas, justamente por quê? Porque a demanda é tão grande e como não tem outra pessoa ali para fazer, você acaba abraçando e você falha. Cara, você falha com quem você não deveria falhar, você está entendendo? E eu falo isso por experiência própria, entendeu? Porque o Gu é um exemplo disso. Eu falhei com ele como discipulador, nesse caso. Eu me sinto dessa forma, por quê? Porque a agenda era tão louca que a gente quase não conseguia encaixar as agendas. E é recíproco, eu vou dizer, o cara não acha agenda, e eu tô passando por isso nesse momento também com alguém que me procurou, assim, quero ser discipulado. Nossa, da hora. E, cara, não consigo. É constrangedor, não é, velho? É horrível. Não é que eu não consigo, aí eu acho que entra qual que é o preço do discipulado, né, o custo. Tem o custo do nosso lado de, Exato. cara, eu preciso abrir mão de alguma coisa, se é isso, entendeu? É Exato. muito difícil, dá muito trabalho. Mas aí entra, quantos que eu vou fazer isso? Cara, chega um número em que não tem como. Aí é a sua vida, né? Você vai fazer um estudo da sua rotina, como que você consegue, o quanto que você consegue, só que de novo, né? Tem um custo, entendeu? Então você tem que, com sabedoria, não é eu consigo porque eu me sinto confortável. Um vai de boa, não me atrapalha. Você não tá confortável demais no seu cristianismo, Exato. Entendeu? É um negócio que é complicado. Mas aí também cara. tem outra questão. Discipulado, a gente entende que é individualmente, certo? Mas em alguns casos é de grupo, como eu disse, o que está acontecendo na UPA acontece em grupo. Um grupo pequeno, tem eu e mais 2. Mas no meu caso, e outros casos são mais adolescentes. Aí vira quase com um pequeno grupo, né? O pequeno grupo ele é uma forma de discipulado. É que o discipulado, quando você faz ele pessoalmente, ele é mais intimista, né? Você tem mais intimidade, você se abre melhor, você troca uma ideia mais sem preocupação, né? Quando você está num grupo é difícil, porque são diversas pessoas, pensamentos diferentes, algumas às vezes mais maduras, outras não. Então você fica ali, até para o próprio discipulador lidar com a situação, administrar isso fica mais difícil, né? Lógico que, em alguns casos, a solução vamos fazer um grupo e vamos estudar aqui e tal. O que eu acho que pode acontecer em alguns casos por exemplo, faz um grupo de pessoas que estejam mais ou menos no mesmo nível de maturidade da fé. Você estuda a Bíblia, então, com eles, como a gente estava falando antes da parte de estudo, porque aí o estudo pode ser o mesmo, né? Sana as dúvidas e tudo mais, mas aí numa conversa mais íntima, você no tete-a-tete. Mas aí eu faria a seguinte pergunta. Aí eu faria a seguinte pergunta. E se tiver alguém que não está no mesmo nível, mas quer participar, como é que eu faço com essa pessoa? Faz outro grupo. eu acho complicado também, porque você vai seguir, mas como a gente está dizendo, você vai acabar focando em uma vertente, em uma coisa mais, às vezes, sabe? Porque senão você fica robótico, porque senão vira um estudo bíblico mesmo.
Eu acho que... nesse caso que você está trazendo, são 3 pessoas, ainda é mais fácil de contornar. Mas mesmo assim, as pessoas podem se sentir intimidadas em compartilhar alguma coisa muito íntima. Sim. Né? Às vezes, mesmo assim, você vai ter que ter o dobro do tempo, porque uma vertente, você vai estar, por exemplo, a pessoa traz uma dúvida em relação a um ponto. Dentro daquilo que você está se planejando para falar, você vai para um outro lado que não tem nada a ver com o que a segunda pessoa está lá, entendeu? A terceira pessoa. Eu falo que assim, na minha experiência da antiga igreja, a gente tinha os discipulados, tinha o culto dos adolescentes e depois a gente fazia os grupos de discipulado. E eram grupos mesmo. Então tinha, sei lá, 6 grupos de meninos, 6 grupos de menina. Tinha lá a liderança e tinha um grupo de mais ou menos no máximo 10 pessoas, no máximo 10 adolescentes. E aí era um grupo de estudo mesmo. E aí depois, às vezes rolava uma conversa individual com o discipulador. Entendeu? Então eu acho que funcionava dos dois lados. Você tinha um estudo, compartilhava um pouco da sua semana, como foi, lá com o grupo. E aí depois, algo mais íntimo, você procurava o discipulador ou ele te procurava. Cara, isso é uma coisa que funciona, mas se você parar e pensar a longo prazo, você vai ver que vai ficar também meio saturado. Sim. Porque assim, você enquanto discipulador, você está ali com um grupo e aí você começa a perceber as necessidades das pessoas específicas. E aí você vai, marca com um, marca com outro, marca com um, marca com outro. Quando você vê, a agenda tá lotada e você tá surtando, velho. Mesmo. Então, é muito difícil, cara. Funciona. Mas vai chegar um ponto que vai saturar? Vai. Sim. Fora que o tempo não é de tanta qualidade também, né? Exato. Porque o cara chega lá pra você, depois de uma palavra, chega pra você, você tem quanto tempo ali pra falar com ele? Tipo, num ambiente que tem um monte de gente em volta. Mas quando você tá tomando um café com a pessoa, ouvindo, poxa, você tá pra aquele momento, você tá fora da defensiva, assim, né? Você tá, tipo, leve. Celular desligado. Eu acho que tem prós e contras de fazer isso em grupo, acho. né? Porque um pró de fazer isso em grupo é que além de você ter o contato com o discipulador, você tem contato com os outros, né? Então você, como discípulo, você acaba criando amizades, se aproximando de pessoas que você não se aproxima. Funciona como um pequeno grupo do acampamento, por exemplo. Não, sim, então funciona. É uma vantagem. Aí tem as desvantagens também, claro. Sim. Porque eu acho que cada coisa tem o seu propósito, assim, né? Tipo, o PG, ele teria que fazer exatamente isso. Os nossos PGs, eles teriam que ser um canal de comunicação entre as pessoas, de abrir, assim, e tal, de você conhecer mais uns aos outros, né? Porque o PG, ele já é um lugar de discipulado também, teoricamente. Ele é um discipulado junto com mais um momento de comunhão. Ele é um discipulado, só que talvez não ele vá é um tão discipulado íntimo. em grupo, né? Eu vejo dessa forma os pequenos grupos. Só que aí a gente tem que tomar cuidado. Pequeno grupo é pequeno. Exato. Não pode ser grande. Exato. Justamente por causa dessa dinâmica. Então, assim, né? se você tem um pequeno grupo que ele já passou, tipo, 10, 12 10 pessoas, é bastante, já não tá tão pequeno. A gente teve Tá pequeno virando grupo uma congregação já. Tem igreja que tem 30, né? O meu, esse que eu falei que eu comecei, eu tive um tinha pequeno 40 grupo com 20 pessoas. Então, teve uma vez que a gente fez um pequeno grupo, o nosso que a gente tem aqui, que acontece de segundo o status, que teve mais de 60. Essa é uma igreja. Era uma igreja. Assim, foi um dia específico, a gente fez um negócio diferente naquele dia. Tinha comida, lógico. Mas era paga, todo mundo tinha que pagar. Cara, eu tinha um pequeno grupo de sábado, antes da pandemia, isso. E assim, chegou a ter 20 pessoas. Muita gente. Até o pastor Hilder brincou comigo uma vez, falou, já tá montando uma congregação. Tinha 20 pessoas no pequeno grupo. Depois veio a pandemia, acabou que muita gente saiu da igreja e tal, pessoas, né, se afastaram. Mas o pequeno grupo, e ele fica difícil de você administrar um pequeno grupo com 20 pessoas. Tipo, quer dizer, porque já não é pequeno. Então, a administração... Um grande grupo. Eu sofri com isso recentemente, porque a gente estava com um grupo também que já estava, acho que, com 16 pessoas. 16 ou mais. E aí, tipo, cara, já não dava para se reunir nas casas, já começou a ficar difícil. Tem que dar uma dividida, né? Não, e aí, né, tinha que multiplicar, né? Só que aí você tinha outra dificuldade. Tipo, você precisa ter um outro líder que vá assumir a outra parte do grupo. Né? E como é que eu faço essa divisão sem ferir ninguém? Tipo, como é que... Cara, é muito louco. Ainda tem essa dinâmica, quando você tem um discipulado em pequeno grupo, ainda tem uma tendência de, tipo assim... eu vou dar um exemplo muito... Cara, Cristo tinha os 12, mas ele também tinha os 3. E os outros, que não são os 3, entendeu? Eles às vezes olham e falam, pô, mas o Milton só sai para conversar depois da presbítero, para conversar com o Gu ali.
ele nunca saiu comigo. Tipo, cara, você ainda tem, Rola um sentimento, além de né? tudo, que lidar com o sentimento da pessoa, de achar que ela, tipo, eu não sou importante ali, ou não tem, sabe, amizade. Fulano tem os favoritos. Cara, e aí você vê que quando Jesus envia, é os 70, né? 70 que ele 70. envia, é 70, né? Que Então ele tinha envia. Tá, 70, mas e aí esses tinha os 12 discípulos? e os 13. Quer dizer, esses caras eram discípulos. Onde que eles estão na história aqui? Tipo, Exato. eles exato. estavam ali ouvindo, eles estavam acompanhando e seguindo Jesus de alguma forma. Né? Exato. Mas você vê que o grupo mesmo dos discípulos, que era aquele que era um grupo específico. Sim. E dentro do grupo tinha os Tinha outros outro, três. também e tinha só um que inclinava a cabeça no meio dele. Então, tipo assim, tem essa diferença, é uma pergunta interessante. Tipo, quando eu vou procurar um discipulador, eu procuro um amigo? Eu acho que isso a gente pode aproveitar o gancho e a pessoa que está ouvindo a gente agora quer ser discipulada. Como ela deve encontrar o discipulador, né? É isso. Tipo, é isso, eu vou procurar um amigo, Quem eu preciso procuro? procurar um pastor, eu preciso... E aí? Aí, Milton. Se é um, Né? A prática, né? Vamos lá. se é um homem, deve procurar um homem. Se é uma mulher, deve procurar uma mulher. Cara, respondendo a sua última pergunta, eu acho que é mais fácil. Não que necessariamente deve ser assim, tá? Mas normalmente para uma mulher ser discipulada por outra mulher é mais fácil, um homem por um homem é mais fácil. Mas isso não é uma regra, isso não é que tem que ser assim. Até porque o discipulado ele tem que ser bíblico. Então, tanto um quanto o outro tem que estar apto a discipular qualquer pessoa, né? Esse é um fato. Aí, como eu procuro uma pessoa? Primeiramente, você tem que saber se a pessoa é um cristão maduro. Tipo, cara, aquela pessoa é uma cristã, uma pessoa verdadeiramente madura na fé dela. Os frutos mostram uma verdadeira conversão, né? E aí sim, então esses são fatores principais. O vínculo, a amizade, muitas vezes ela facilita, só que aí você também tem um problema dentro dessa questão da amizade, que é a própria amizade. Então, tipo, você não vê a pessoa como um discipulador, mas como um amigo. Então, na hora que a pessoa precisar te exortar, muitas vezes você não vai querer. Vai querer ficar. Aí você espana. Não, pô, mas não sei o que. Não, amigão, aqui então, tem que ter maturidade dos dois lados. E, tipo assim, eu não posso ficar com dozinha da pessoa. Ah, não, é meu amigo, então eu vou pegar leve. Não, tipo, você tem que pegar pesado, tem que pegar pesado. Não tem conversa. Tipo, é isso e pronto. Tipo, E precisa, né? Você vai tratar pecado, pecado é pecado, amigão. Não tem pra onde correr. Tipo, independente de qual seja, ele é pecado e ele tem que ser tratado como, né? Não adianta querer tirar peso das coisas. Então, a amizade muitas vezes ela pode atrapalhar por aí. Exato. E, cara, você tem que saber que vão ter esses momentos, e não vão ser poucos, em que você precisa ser mais firme no seu falar, entendeu? Então, eu acho que a pessoa, quando ela vai procurar, o quão possível for tirar o filtro da amizade do negócio, entendeu? E olhar para o filtro do cristianismo mesmo. Ou, tipo, cara, como que a pessoa caminha? Ela, para mim, é uma referência como cristã? Tipo, eu nunca falei com ela, mas pelo que eu vejo ela se comportando, pelo que eu vejo ela falando do evangelho, cara, para mim ela é um exemplo. Eu gostaria que eu sei que me sinto seguro em ela me ensinar. Eu acho que deveria ser isso a sua prioridade, né? Então, como o Milton trouxe, né? É difícil, porque às vezes a mão de obra os trabalhadores são poucos, né? A seara é grande. De fato, a seara é bem grande. Então, cara, como a gente está trazendo aqui, todo mundo precisa ser discipulado. A questão é se você sabe disso ou não, entendeu? Se isso tá no seu coração e aí ou não. você tem o Gu, acho que perguntou, né? Devo procurar um pastor? Por exemplo, vamos pegar uma igreja que nem a nossa, na nossa realidade. Cara, quão difícil seria você ter um discipulado com alguém da equipe pastoral? Muito difícil. E aí, o que deveria acontecer? E aqui eu vou arrumar uma treta que eu vou mexer num vespeiro. Mas, por exemplo, você tem a equipe pastoral, você tem o conselho e você tem a junta diaconal. Cara, esses são os oficiais da igreja. Essas pessoas deveriam ser as maiores envolvidas em discipulado. Pronto, eu sou um presbítero da igreja. Então, isso é uma realidade. Deveria. Por que não acontece? Não vou entrar no mérito. Mas deveria ser
a partir dessas pessoas, desses oficiais, para os outros. Né? E aí você vai tendo os líderes de departamento, você vai tendo as pessoas que auxiliam esses líderes, você tem uma série de pessoas que estão fazendo e estão trabalhando na igreja. Né? E se isso acontecesse dessa forma orgânica, a coisa funcionava bem melhor. Esse é um ótimo ponto, né? Se você... Cara, isso é um baita de um vespeiro que você arrumou. Mas, cara, de fato, eu não estou dizendo realidade IP Alpha, estou dizendo no realidade Igreja Presbiteriana geral. Quando você está lá elegendo alguém, votando em alguém para ser... Você está fazendo parte do corpo de Cristo para votar em alguém para ser representante como presbítero ou diácono, qual a primeira coisa que você tem que ter em mente para votar naquela pessoa? Pessoa é referência em Cristo. A pessoa, ela reflete o caráter de Cristo. Ela é uma discípula de Cristo. Não é influência, não é qualquer coisa do tipo. Não é tipo a pessoa que abraça todo mundo na igreja. Entendeu? A pessoa que sabe manobrar carro. Que sabe manobrar carro. Que acontece, isso Mano. acontece. É uma pessoa... Gente, outro dia eu ouvi... que dificuldade. A pessoa Onde chegou que eu fui pra mim... mexer, meu Deus? E falou assim, olha, votei em fulano pra entrar na diaconia porque tem o mesmo sobrenome que você. Oi? Tudo bom? Mas não era eu que tava lá. Você me conhece. Se você votasse em mim, eu entenderia, porque você me conhece. Mas você votou em alguém que tem o meu sobrenome. Você não sabe se é a pessoa... Tipo, aí eu contei um pouco da pessoa e ok, eu voto. Era ok. Fazia sentido, mas entendeu? Tipo, calma, é outra coisa. Mas essas pessoas de fato deviam... Não era seu pai, não, né? O quê? A outra pessoa não era seu pai, que Era tinha o meu mesmo pai, sobrenome. que foi eleito diácono. Um baita diácono, por sinal. Me Achei que era espelho seu muito irmão. nele. Não. Não, o Zé é top, mano. Mas assim, vi o sobrenome dele, você tá aqui sempre com a gente. Falei, eu vou votar nele, que é o mesmo sobrenome. Pô, meu pai podia nem ser crente, gente. E tá com... Assim, não ganharia. Pela graça de Deus, não ganharia se não fosse crente. Mas, mesmo assim... Podia ser um sobrenome menos comum, né? Mas é uma questão muito interessante do tipo... A falta de um discipulado gera um tipo de pensamento que não tem a cosmovisão, que faz ela colocar pessoas lá que geram um mau discipulado. Porque aí você tem alguém na liderança que talvez não saberia discipular, entendeu? Exato. Então você precisa votar em alguém que tem essa consciência de, poxa, eu tô aqui para discipular pessoas, para ver o evangelho. Exato. Gera um problema caminhada. sistêmico. Você vai gerando um problema. Porque assim, se você parar no que a Bíblia dá como orientação para os oficiais, uma das primeiras coisas que tem ali é a questão de ser apto a ensinar, manejar bem a palavra. Então, quer dizer, a pessoa tem que ter uma maturidade. Sim. Verdade. É um dos primeiros pontos que tá lá. Tipo, quando você vê pra Timóteo, né? Paulo falando para Timóteo, é bem claro isso, gente. Não é brincadeira. Não é. Não é brincadeira. Mas é isso. A estrutura do discipulado, ela precisa ser bem feita. A liderança precisa estar cheia de pessoas que sejam assim, né? Só que o que a gente fala, por exemplo, para alguém que está procurando um discipulador, talvez ela não precisa olhar para um pastor, né? Não precisa ser um pastor. Pode ser um presbítero, pode ser um diácono. E como pode a gente ser falou, o líder da mocidade. Pode ser um líder da mocidade. Pode ser o líder do louvor da mocidade. Pode ser o líder da tecnologia da mocidade. Desde que você enxergue a maturidade que essa pessoa vive, né? Ou não precisa nem ter cargo, é só tipo... Ou nem ter um cargo, mas exatamente. Exato. É um irmão na essa fé. maturidade Exato. cristã Porque, e cara, falar, vou aprender com ele. Você tem pessoas na igreja, que são já antigas até da igreja, e que não exercem nenhuma função dentro da igreja, nenhum cargo, nenhum ministério, mas que são pessoas extremamente maduras na fé. Sim. São pessoas extremamente instruídas na palavra. E às vezes são as que vão ter mais tempo para poder passar com você. Cara, e muitas vezes é fantástico sentar com essa pessoa e trocar uma ideia e aprender junto com ela. Você tá entendendo? Então, é justamente ter esse olhar, né? Você ter um olhar, tipo, porque... Mas isso é aquela coisa, né? A pessoa tem a figura da autoridade como, né, um grande diferencial, então tem que ser aquela pessoa porque ela tá um nível acima, ela é mais espiritual do que as outras e tal. O que é um erro, né? E em vários pontos, por exemplo, quando eu falava para uma pessoa ou outra assim, não, tô fazendo discipulado com o Milton, né? Logo no começo, quando a gente tava lá
tava conseguindo acertar ainda as primeiras agentes, as pessoas olhavam, tipo, mas você fazendo um discipulado? Claro, cara. Você Eu precisa preciso fazer um discipulado, entendeu? Tipo, eu não faço, você tá fazendo? tipo, por quê, né? E tipo, pô, eu preciso, cara. Eu cheguei com o Milton e tinha algo que eu queria que ele me cobrasse. E a gente caminhando junto. E ele tem toda a liberdade para me cobrar e fazer essa caminhada junto. Então, tipo assim, necessário, sabe? Então, não precisa ser um pastor, não precisa ser um Presbítero, diácono, líder. mas tem que ser alguém maduro na fé. Não, né? tem que ser. Eu acho que alguém que você confia, como. né? Com certeza. Não, a confiança é extremamente importante, né? Porque normalmente você já conhece essa pessoa. E aí você tem uma confiança para abrir teu coração. Exato. Cara, porque eu também não vou ser irresponsável e falar, sai abrindo teu coração para qualquer pessoa. Não, avalie exato. muito bem para quem que você vai falar. Porque as fofocas nascem da onde? De alguém que fala alguma coisa que não devia pro fofoqueiro. Exato. Então, você tem que avaliar. Mas, Então, não procure um fofoqueiro para ser seu discipulador. sim, mas tipo, cara, eu preciso também frisar o outro lado, porque a gente tá trazendo muito a questão do discipulador, né? Mas o discipulado, ele tem que entender que o discipulado tem um custo, entendeu? E como discípulo de Cristo, ele tem que carregar a sua cruz, né? Então, cara, ele tem que abrir mão de muitas coisas que ele supervaloriza na vida deles e que ele acha e, tipo, que, mano, não é a vontade de Deus pra ele, entendeu? É verdade. Entendeu? E, tipo, ele tem que saber disso. E o discipulado não é uma conversa bacaninha que ele vai estudar e é isso. Não. Se você tá procurando ser discipulado, saiba que sua vida tem que mudar. Então, Seu senão não serve pra discipulador nada. não é o seu professor particular. Exato, exato. O seu discipulador, ele vai ser ali, vai ser uma pessoa que vai te ensinar e vai ser um canal usado pelo Espírito Santo para gerar a santificação em você, né? O arrependimento, cara. O fruto do cristão é o arrependimento, é a transformação de caráter. Então, cara, não adianta nada você ir lá pedir para ser discipulado, passar 1 hora lá com o seu discipulador, ter as conversas que for e depois, tipo, ir para casa e esquecer tudo. Você tem que entender que você tá buscando isso, cara, seu papel como cristão é mudar. Exato. Você tem que demonstrar isso, frutos de uma conversão verdadeira, né? A árvore boa só dá frutos bons, a árvore má... É isso aí. E, cara, a gente vê, assim, o quão o discipulado, né, é importante e quão difícil é para ter essa estrutura na igreja, que a gente já está aí há alguns meses tentando implantar, né, um curso de discipulado, que é, na verdade, um preparo para discipuladores, justamente a dificuldade é ajustar a agenda. Cara, Exato. que loucura, cara, que tem sido. Difícil, né? É difícil. E você fica, poxa, vou fazer assim, vou fazer assado, como é que eu faço? Aí que nem essa semana eu mandei lá, nós vamos começar nesse dia. Pronto, falei, vou mandar a data porque aí o negócio rola. E Define eu, por isso aí, exemplo, quem puder não vou pode. conseguir nenhuma. E aí, tipo, Aí você uma pessoa complica, já né? mandou, poxa, eu não vou poder ir nenhum dos dias. Eu conseguir, falei, cara. cara, mas se eu não fizer, se eu Não, não e começar, não vai Faça, vai funcionar, ter que tá ser. ligado? Se eu for esperar todo mundo ajustar a agenda, não vai dar certo. Existe um custo e, tipo, é isso, né? É triste, porque eu queria que todos É. participassem, mas... Mas já caminhando para um final assim, tem algum último conselho que vocês dariam para alguém que tá buscando ser discipulado? A gente falou vários, assim, mas se vocês quiserem dar mais Ore algum. bastante, peça direção a Deus, né, para que Deus gere no teu coração, principalmente o desejo, né, pelo discipulado, o amor pelo discipulado, para que Deus te direcione para uma pessoa, porque assim, Deus ele coloca as pessoas uma nos caminhos das outras. Eu acredito muito nisso, que Deus ele faz essas coisas. Então, ore bastante a Deus e procure o discipulado, mesmo que tenha dificuldade, mesmo que seja aos trancos e barrancos, não desista, persista. Persistência, perseverança. Perfeito. E uma vez que você está dentro do discipulado, leve a sério, sabe? Busca também, permaneça em oração constante e busca entender quem você é, entender a realidade pecadora em que você está inserido dentro de si mesmo e aí buscar em Deus a transformação, né? Buscar que Ele te transforme o seu caráter de fato, assim, que essas sessões sejam usadas para isso. Cara, é interessante, né? Eu vou falar de mim, porque eu tô numa mesa
aonde todos aqui ou já foi ou são discipulados por mim. Tipo, cara, isso é louco. Tipo, então, assim, a gente tá falando de um assunto que a gente vive, cara. Tipo, não é que a gente só tá falando, a gente vivencia isso. E que a gente todos sabe aqui. que a gente precisa viver mais. Exato. Exatamente. Só acrescentando, o Gu já citou 2 livros aqui, eu queria só indicar mais um, que é o Discipulado do Mark Dever, né, que faz parte da série 9 Marcas, de uma Igreja Saudável. Então, é um livreto também, é um livro pequenininho, vale muito a pena ler. Então, junto com o Discipulado do Bonhoeffer, que o Gu já citou, e o Custo do Discipulado do Jonas Madureira, e também o livro do Gu aí que está na Amazon. Fala o nome aí, Gu. Juntos na Caminhada, já confiram lá. Gustavo Barros. Tem que lançar deixa a cópia aquela- física, cara. Tem que fazer isso. Depois deixa sua avaliação positiva. É isso. Eu também gostaria de trazer mais 2 além desses, que são o Discipulado para a Glória de Deus, que é do Van Hooser, né? Um monstro. Top. E tem um novo aí que é o Reformando o Discipulado, que ele é bem bacana também. Ele já é mais voltado para a teologia reformada. Ele é mais parecido com o meu, só que ele é mais teológico, assim, né? Então, o do Bonhoeffer, ele é você ser discípulo de Cristo. O custo do discipulado é, poxa, eu tenho que me entregar no discipulado. O do Mark e o Discipulado para a Glória de Deus é como fazer um discipulado, seu propósito, etc. E o meu e esse Reformando o Discipulado é mais prático, né? Só que esse do Reformando o Discipulado, ele é mais voltado para a teologia mesmo. Então ele vai trazer um aspecto mais teológico dentro da teologia reformada. O meu, ele vai trazer isso de uma maneira mais narrativa, mas eu vou trazer mais pontos práticos, né? Então eu vou falar de fruto do Espírito, vou falar de oração, estudo bíblico, esse tipo de coisa. Então acho que vale a pena todos esses livros aí. Eu sei que é bastante Inclusive coisa, o mas seu. são muito bons. Tinha que ver o Pastor Alcindo. Você deve ter visto esse episódio, né? São 82. Eu não parava de falar de livros. Bom, para encerrar, eu vou ler aqui um texto que a gente já leu outras vezes aqui no podcast, que é o texto de Atos 2, versículo 42 até o 47, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Amém. Isso aí. E é isso, muito obrigado, senhores, pela participação de vocês. Obrigado a muito vocês bom aí. o papo. Uma honra. Nós que agradecemos. Milton mais uma é. vez, Gu pela primeira, volte mais. Opa, tô à disposição aí. Muito bom. Obrigadão mesmo mais uma vez aí pelo convite. E é sempre bom estar Isso aí. aqui É com isso vocês aí. Volte nesse bate-papo. Obrigado mesmo aí. Tamo junto sempre. Não deixem de curtir, né? Curtir, compartilhar. E se inscrever no Se canal. inscreve no canal. No Spotify não tem que inscrever, mas você pode Ah, dá curtir pra lá curtir e lá. seguir. Faz o que também. dá pra fazer. Galera, segue o canal e dá like. E compartilha aí, Exato. galera. Faz Isso é muito bombar, importante faz pra bombar gente. o negócio. O algoritmo do YouTube. Obrigado. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu.